Vamos lá então para a aula de áreas, que é o conteúdo que mais cai na geometria plana e vai te dar um grande resultado no seu vestibular. Vamos lá então para a aula de geometria plana de áreas, que é o conteúdo que mais cai na geometria plana. Isso é sempre muito importante, né? Você saber em cada conteúdo o que mais cai. Adriano, eu olho lá funções, o que mais cai de funções? Claro, isso pode mudar de prova para prova, de onde você vai prestar vestibular ou qualquer prova que você for fazer. Mas na geometria plana, pensando em vestibulares, a matéria, o conteúdo, melhor dizendo, a aula que mais cai é justamente o quê? Áreas. E eu vou te mostrar hoje a área de outros polígonos, que eu já te dei uma aula anterior, que é uma aula de área de triângulos. Então hoje vê o quê? A área de quadriláteros, de outros polígonos regulares, área das figuras circulares, tudo isso eu vou te mostrar. Vem aqui que vai ser uma aula muito top e vai te ajudar bastante. Bom, vamos lá então, começando com a área dos quadriláteros. Adri, quando eu falo de quadriláteros, quantos são que você vai mostrar? 6. Caraca, Adri, é muito! E cada um deles tem a sua fórmula, mas você vai ver que um quadrilátero está diretamente ligado a outro. E aí, consequentemente, as formulazinhas vão acabar se coincidindo também. Vamos olhar uma por uma? Às vezes o que você mais queria é o quê, né? Lembrar da figura, quem que ela é, algumas características dela e ir direto o quê? Para a formulazinha. Eu vou te mostrar para cada uma delas da onde que a fórmula vem. Para que você não só olhe para a figura e decore aquela fórmula ali, você vai de repente para uma prova que não tem formulário, você vai ter que lembrar qual é a área daquela figura. Então eu vou te mostrar da onde vem. Que você possa olhar e dizer, caraca, agora que sabendo de onde vem, pode ser que eu lembre com muito mais facilidade. Vamos lá então? A primeira que eu vou te mostrar então é o que? É o retângulo. Vamos lembrar o retângulo? Primeiramente, matematicamente, quem é? Retângulo é um paralelogramo, sim ou não? Sim. Ele é uma figura com os lados opostos paralelos. É o paralelogramo que tem os ângulos internos todos iguais a 90 graus. E Adri, por que ela é a primeira que você vai mostrar? Porque ela que historicamente foi a mais fácil de calcular. Foi a primeira que foi sendo calculada, por quê? Com um retângulo eu consigo, com linhas horizontais e linhas verticais, transformar esse retângulo em quê? Em quadradinhos unitários. Dividindo ele em quadradinhos de 1 por 1, onde cada um deles teria uma área 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado e assim por diante. E aí fica fácil, né? Adriano, isso aqui tem quantos quadradinhos? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na altura tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Era só fazer 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Mas, André, é mais fácil pensar que se eu tenho 7 quadradinhos aqui e 5 quadradinhos aqui, você faz o que para descobrir a área total do retângulo? Well, ao invés de fazer 7 mais 7 mais 7 mais 7, você usa a multiplicação, que é a soma de parcelas iguais. Então, André, eu faço o quê? 7 vezes 5. A multiplicação vem de uma soma de parcelas iguais. E aí isso me dá a noção de que, não dividindo em quadradinhos unitários, esse retângulo ele tem uma base, um comprimento da base. E ele tem um tamanho, um comprimento de altura. E ao invés de ficar fazendo o quê? Somando linha por linha de quadradinhos unitários, você faz base vezes altura, até porque nem sempre vai ser um valor inteiro que representaria por quadradinhos unitários. E é por isso que base vezes altura é a área utilizada para o retângulo. Você vê como é que dá para imaginar historicamente, né? Medindo uma sala, como eu estou aqui no estúdio agora, ó, uma sala. Eu vou dividir isso aqui em quadradinhos de 1 por 1, eu vou ver quantos quadradinhos tem e eu sei a área que eu vou estar utilizando para esse ambiente. E aí, pô, ao invés de contar quadradinho por quadradinho, e que tal você olhar qual é o comprimento, qual é a largura, qual é a base, qual é a altura e simplesmente multiplicar isso? Você vê que dá para imaginar historicamente isso sendo desenvolvido. Legal, né? Vamos agora para o próximo. Próximo quadrilátero, que é o quadrado. Muito bem. Perguntinha da aula de quadriláteros para você. Todo quadrado é um retângulo, sim ou não? Ai, Adriano, tô na dúvida. Vamos lembrar? O retângulo é o paralelogramo, lados opostos paralelos. É o paralelogramo que tem os ângulos internos iguais a 90 graus. Se você olhar bem carinhosamente para um quadrado, ele tem os ângulos internos todos de 90 graus. A única diferença é que ao invés de uma base e uma altura, o quadrado é aquele que tem todos os lados iguais. Mas ele tem os ângulos internos iguais a 90 graus. Portanto, todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Bom, se todo quadrado é um retângulo, bom, eu estou imaginando o quê? Que a área dele é dada por base vezes altura. Só que, Adri, a base é o lado e a altura também é o lado.
Então vai ficar lado vezes lado, que é lado ao quadrado. É por isso que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. A explicação vem do retângulo, que já vinha de uma questão histórica também. Tá pegando a evolução? Ah, eu só quero ver a figura, lembrar a área e vamos nessa. Tudo bem, mas eu tô te mostrando da onde que vem. Isso é muito mais fácil para você memorizar. Não esquece que você vai para algumas provas, talvez até prova de vestibular, prova de colégio, e talvez não tenha o quê? Formulário. Você vai ter que lembrar a fórmula. E lembrando de onde ela vem, que seja de uma origem histórica ou de um conceito matemático, isso vai te ajudar bastante. Vamos lá então? E o próximo é o quê? A área do paralelogramo. Adri, quem é o paralelogramo? É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Tudo bem? Beleza. Como é que você vai explicar essa área aqui? De novo, na evolução histórica, esse cara veio depois desse. Primeiro se sabia o retângulo e se comparou o paralelogramo ao retângulo. Como assim, Adri? O paralelogramo ele também tem uma base e ele também tem uma certa altura. Lembrando que essa altura é um pouquinho mais trabalhosa de encontrar, né? Você pode ver ela aqui ou pode ver ela aqui. Lembrando, a altura sempre forma o quê? 90 graus. E se formar 90 graus vai ser o quê? Um pouquinho de trigonometria, né? De repente Pitágoras, normalmente seno, cosseno ou tangente para você descobrir essa altura. Tudo bem? Mas tem uma base, tem uma certa altura. Adri, como é que eles compararam isso daqui com aquilo lá? Olhando simplesmente que esse triângulo que está aqui na ponta, ele é o mesmo triângulo que está faltando naquele pedaço ali. Olha só, esse triângulo encaixa exatamente ali. Então se eu tiro ele daqui e coloco onde estava faltando, eu tenho o que aqui? Um retângulo. E se é um retângulo com uma base e uma altura, a área do retângulo é base vezes altura. É por isso que a área do paralelogramo original também é base vezes altura. Lembrando que essa altura não é um dos lados. Você vai ter que fazer um pouquinho de trigonometria para encontrar essa altura aqui. Deu para entender? Se fosse te representar isso aqui matematicamente, eu primeiro te mostraria a área do paralelogramo, para depois dizer o quê? Todo retângulo é um paralelogramo. Se a área do paralelogramo é base vezes altura, naturalmente a do retângulo teria que ser também. Só que seria a explicação matemática. Mas historicamente, primeiro veio esse e se comparou este ao retângulo. Pegou a ideia? Entendeu bem? Legal, né? E olha só, vamos continuar com os quadriláteros, que tem mais alguns para te mostrar. O próximo quadrilátero que eu vou te mostrar é o losango. Adri, losango, quem é o losango? Losango é um paralelogramo, sim ou não? Você quer pegadinha ou não é? Losango é um paralelogramo. Essa é a figura do losango. Eu vou parar de ver essa aula aqui. O cara tá ficando louco. Tá me dizendo que isso aqui é um losango? Isso é um losango. Não, mas não é assim que eu tô acostumado a ver. Querido, a maneira como você vê a figura é só girar ela ou não. Então eu posso representá-la como quiser. Eu tenho que saber o quê? A definição dela. Losango é o paralelogramo. Lados opostos, paralelos. É o paralelogramo que tem os lados iguais. Enquanto que o retângulo tem os ângulos iguais, que serão ângulos retos, aqui os lados é que são iguais. Bom, e se ele é um paralelogramo, ele tem uma base, ele tem uma altura, nada me impede de fazer a área de um losango por base vezes altura. Pode ser? Pode ser, sem problema algum. Mas eu sei, você está meio agoniado, meio agoniada aí, dizendo, Adriano, não é assim que eu costumo ver o losango. Eu costumo ver ele ou deitadinho ou em pezinho. Ou estilinho bandeira do Brasil, ou estilinho o Ouros, lá do baralho, né? Tudo bem. Se você prefere ver assim, tá assim ele para você. E nessa formatação, fica mais fácil de enxergar uma outra maneira de calcular a área de um losango. Não é a única, já te mostrei que pode ser base vezes altura, mas uma bem tradicional. E às vezes quando uma questão é elaborada, por exemplo num vestibular, num concurso, para calcular a área de um losango, normalmente quem elabora a questão, que é um professor de matemática, ele vai elaborar para resolver nesse formato que eu vou te mostrar agora. Qual que é? Bom, continua sendo um losango, tem todos os lados iguais. E quando eu traçar as diagonais do losango, eu começo a ter algumas propriedades relacionadas a ela, e é com as diagonais que eu vou montar a outra maneira de calcular a área de um losango. Primeira observação interessante. Na aula de quadriláteros eu te mostro muito mais sobre o losango, mas aqui tem uma informação bem importante, que as diagonais de um losango, elas são o quê? Perpendiculares. Todas elas entre elas, ali as duas entre elas, formam ângulo de 90 graus. Bom, formou um ângulo de 90 graus. Tá, Adri, cadê as diagonais? Aqui está a diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho, e aqui está a diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão. Dzinho e Dzão. Dzinho diagonal menor, Dzão diagonal maior. Foi lá então. Adri, como é que a gente vai calcular essa outra forma da área do losango usando as diagonais?
Bom, você consegue ver que se tudo isso aqui é Dzinho, isso aqui é a metade que é Dzinho sobre 2. Se a diagonal maior Dzão é tudo isso daqui é a metade que é Dzão sobre 2. E isso daqui é um triângulo o quê? Retângulo. E a área de um triângulo retângulo é bem fácil de calcular, porque os catetos, estão verdinhos aqui, ó, os catetos são base e altura. E eu posso usar a formulazinha base para a área de triângulo, que é o quê? Só pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Quem é a nossa base? Dzão sobre 2. Quem é a nossa altura? Dzinho sobre 2. Então eu faço Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2, base vezes altura, dividido por 2. Só que isso me dá a área de um desses triângulos. Quantos iguais eu tenho? 4. Por isso que eu faço isso aqui vezes 4. E agora é só pegar e ajeitar um pouquinho essa formulazinha, simplificar algumas coisas, e nós chegamos a uma fórmula final para a área do losango em função das diagonais. Se você tem um pouquinho mais de prática aí com a matemática, você vai dizer assim, ó, Adri, cancela esse 4 com o 2 vezes 2, que é 4. Não, Adri, pode cancelar? Tá meio estranho? Se você está com dúvida, eu vou fazer um passo a passo, só para não ter nenhum erro de continha, senão o Erivaldo vai brigar com a gente, tá bom? Beleza. Adri, o que é isso aqui? É uma divisão de fração. Aqui está o numerador, tá? Tudo isso aqui é o numerador e esse é o denominador. Divisão de fração. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Quem está embaixo aqui é o 2. O inverso de 2 é 1/2. Então mantenho de cima. Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2. Vezes o inverso de 2, que é 1/2. E vezes o 4, que continua ali. Você viu o que eu fiz? Ó, eu mantive a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda e o vezes 4 repete. Agora sim, né? Esse 4 cancela com aqueles 2, né? Que vai dar 2 vezes 2, 4. E aí sobra o quê? Dzão vezes Dzinho, vezes 1 continua a mesma coisa, dividido por 2. É por isso que a área de um losango, quando calculada em função das diagonais, é Dzão vezes Dzinho, produto, multiplicação das diagonais, dividido por 2. Mas você pode fazer ela assim, ou pode fazer por base vezes altura, que funciona também. Legal? Vamos lá para um dos quadriláteros mais cobrados quando se diz respeito a cálculo de área, porque é aquele que envolve mais variáveis. E aí dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que ele cai bastante nas provas, que é o nosso lindo e amado quê? Trapézio. Vai lá. Trapézio é o quadrilátero formado por um par de lados opostos paralelos. Então ele tem um par de lados opostos paralelos e os outros 2 lados são os lados não paralelos ou lados transversais. Para calcular a área de um trapézio é só pegar a base vezes a altura, sim ou não? Não. Até porque ele tem uma base menor, Bzinho, e uma base maior, Bzão, mas claro, tem uma altura, lembrando, a altura sempre forma 90 graus. Se for um trapézio retângulo, na aula de quadriláteros tem mais detalhes sobre isso, mas se for um trapézio retângulo, Adri, um dos lados transversais já é a altura. Se não for, vai rolar um pouquinho de trigonometria para encontrar a altura ali. Legal? Adri, tem base maior, tem base menor, tem altura. Como é que faz isso então? Olha só, para você entender a área de um trapézio. Eu vou pegar essa figura aqui, vou dar um Ctrl C, vou girar 180 graus e vou dar um Ctrl V aqui do lado. Resumindo, eu vou copiar essa figura exatamente aqui do lado, só que girada 180 graus. Tá vendo o que eu fiz? Então, se eu girei 180 graus, a base menor veio para aqui e a base maior veio para aqui. Mas agora olha essa figura toda aqui. O que você está vendo aqui? Paralelogramo. Ó, lados opostos paralelos. Então, a área de um paralelogramo é o quê? Base vezes altura. Só que a nossa base agora é quem? Bzão mais Bzinho. Adri, vezes a altura. Mas como eu dobrei, mas eu quero apenas a metade, eu vou dividir por 2. Bom, de novo? Tudo isso é um paralelogramo. Vou fazer Bzão mais Bzinho, base, vezes a altura. Tudo bem? Base vezes altura, área de um paralelogramo. Só que, Adri, eu dobrei, eu quero a metade, por isso que eu divido por 2. E é por isso que a área de um trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura. Mas como eu tinha duplicado, para voltar a metade, divide por 2. Pegou? Legal, né? E por fim, um cara que é esquecido, deixado de lado às vezes, mas ele pode cair e já caiu em boas provas, que é o trapezoide. Aí tem aluno que olha e fala assim, ó, meu Deus, eu nem sabia que existia isso. Pronto, está sendo apresentado agora. Aluno, aluna, trapezoide, trapezoide, o aluno ou aluna que está te vendo agora. Adri, quem é o trapezoide? É o quadrilátero com lados diferentes? Não.
É o quadrilátero que não possui lados paralelos. Se você perceber bem, o que eu te falei até agora sempre envolveu o quê? Paralelismo. E o trapezoide é o quadrilátero que não possui lados paralelos. E aí, se não possui lados paralelos, falar em base e altura fica um pouquinho mais complicado. Então, se cair um trapezoide para você, o que você faz? Traça uma das diagonais, tem duas, né? Faz uma delas e você terá dois o quê? Triângulos. E na aula de triângulos eu te mostrei várias maneiras para calcular a área de um triângulo. Você pode utilizar uma delas em um triângulo, outra em outro triângulo e somar as duas áreas dos triângulos para encontrar a área do trapezoide. Pegou legal então? Entendeu bem as áreas dos quadriláteros? Se você entendeu bem, vamos agora o que? Para questão. Vamos lá então para a questão de número 1 dessa aula que envolve áreas. O primeiro bloco é a área de quadriláteros. Vamos a uma primeira questão de área de quadriláteros da Federal de Santa Catarina para você. Vamos lá, questão. Na implementação do novo plano diretor de uma cidade, um cidadão teve parte de seu terreno de esquina desapropriado pela prefeitura para alargamento das duas avenidas laterais. Beleza? Primeira informação, tem o que de importante aqui? Nada, né? Só a historinha para vir os valores agora. Vamos lá então para a parte que tem realmente os valores a serem trabalhados nessa questão aí. Do terreno em forma de um quadrado. Então, peraí, o terreno original tem a forma de um quadrado, isso já é importante. Começou o quê? A dar uma ideia das figuras geométricas que vão ser utilizadas aqui, ok? Beleza. Foi perdida uma faixa de 3 metros de largura ao sul e uma faixa de 4 metros de largura ao leste. Então tirou um pedacinho lá embaixo, tirou outro pedacinho do lado e aí ficou um novo terreno ali. Se a área do terreno ficou reduzida à metade, opa, então peguei meu terreno original, tirei uma faixa ao sul, uma outra faixa ao leste do ladinho e o que sobrou é a metade do terreno original que tem o formato de um quadrado. Só para ir interpretando e não perder nenhuma informação por aí, legal? Beleza. Então, a medida do perímetro do terreno antes da desapropriação era de 48 metros, ou seja, a medida do terreno lá no formato de um quadrado. Vamos montar o desenho, a situação e vamos começar a resolver? Aí essa parte é importante, né? Você vai lá e destaca o que é mais importante e agora vai passo a passo montando e resolvendo. É uma questão de geometria, não tem desenho. O que você tem que fazer? Olhar as informações, montando o desenho, passo a passo. É ler um pouquinho, faz um pouquinho. Lê um pouquinho, faz um pouquinho. Isso vai te ajudar a construir melhor a questão. Legal? Vamos lá. Um terreno na forma de um quadrado. Então eu vou desenhar um quadrado e eu sei que quadrado é uma figura que tem lados o quê? Iguais. Então lado podia chamar de L, chamei de X, tanto faz, você que escolhe. Foi perdida uma faixa de 3 metros de largura ao sul e 4 metros de largura a leste. Então lá de baixo eu perdi uma faixa, ó, perdi, tirei isso aqui, não tem mais. De quanto? 3 metros. E no leste eu também perdi do ladinho uma faixa de 4 metros que também foi tirada. Aí vamos a uma informação bem importante. Adri, o que sobrou aí? Eu tirei uma faixa ao sul, uma faixa ao leste, o que sobrou foi aquela figura em vermelho ali. Esse foi o terreno que sobrou, esta é a área que sobrou do meu terreno. Tá entendido até aqui? Tá, legal. E essa faixa que sobrou, Adri, ela mede quanto? Esse terreno que sobrou mede quanto? Vamos ver? Olha só, se tudo mede X e eu tirei um pedaço de tamanho 4, o pedaço que sobra é X menos 4. Deu para entender? Aqui, se tudo mede X e eu tirei uma faixa de 3 metros, então vale quanto esse pedacinho vermelho? O todo que é X menos 3. Legal? Deu para entender? Toda vez que eu tenho um pedaço que foi reduzido, eu faço o todo menos a redução. Então o todo X menos a redução 3, X menos 3. Então depois de ser desapropriada lá uma parte do terreno, o que sobrou para ele foi um terreno de X menos 4 por X menos 3. Legal? O que aconteceu com esse terreno aí? Ele fala o seguinte, que o que sobrou ficou reduzido pela metade. Então a área em vermelho, que é a área do novo terreno, que é um retângulo que está ali, ela ficou reduzida à metade em relação à área original. Vamos fazer então? Vai lá. A figura em vermelho é o quê? É um retângulo. E a área de um retângulo é só pegar a sua base vezes a sua altura, boa, base x menos 4 vezes a altura x menos 3. E isso ficou reduzido à metade, então isso é igual à metade do terreno original. Mas o terreno original é um o quê? É um quadrado de lado x. E a área de um quadrado é lado ao
quadrado. Você vê como o macetinho é bom para lembrar. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Muito bem. Adri, então x ao quadrado. Beleza? Agora, você entendeu essa parte aqui? Legal. Então agora vai parar um pouquinho o que é a geometria. Nós vamos caminhar muito agora o que é em equação, mais precisamente em equação do segundo grau. Para lá no final voltar na geometria e concluir o que ele perguntou aqui. Mas vamos verificar antes? Olha só, ele quer saber o quê? A medida do perímetro do terreno original. E para encontrar o perímetro, que é a soma dos lados, basta encontrar o x. Essa equação do segundo grau vai me dar o quê? X. Então o valor que eu encontrar aqui, eu calculo o perímetro depois. Vamos lá então? Primeiro eu vou começar aqui, ó, distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Grava aí. Menos 4 vezes x, menos 4x. Que com menos 3x é menos 7x, e menos 4 vezes menos 3 é mais 12. Já fiz de cabeça aqui. Você quer fazer um pouquinho mais com calma? Faz um por um, bem bonitinho e junta depois. E como tem um 2 dividindo, eu vou multiplicar os lados por 2, os dois lados por 2. Ó, o meu 2 já veio para cá multiplicando, e aqui eu fiz toda a distributiva e já coloquei legal aqui. Mais uma vez uma distributiva, 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes menos 7x e 2 vezes 12, que vai dar isso daqui. Vou subtrair x ao quadrado dos dois lados, vai ficar 2x ao quadrado menos x quadrado e o resto repete. 2x quadrado menos x quadrado vai dar o quê? X ao quadrado. Cheguei nessa equação do segundo grau e vamos lembrar o quê? De equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, soma e produto me ajuda a lembrar. Eu quero dois números que somados dão 14. Lembra? A soma é menos b sobre a. Menos 14 dividido por 1 vai dar 14. Então a soma tem que dar 14 e o produto tem que dar o quê? 24. Lembra que o produto é C dividido por A. O A não aparece aqui porque ele vale 1. Então, Adri, eu quero encontrar dois números x1, x2, x', x2', que a soma dê 14 e o produto dê 24. Quem são eles? O menor vale 2 e o maior vale 12. 2 e 12. Adri, agora, como é que eu faço? Tem duas possíveis respostas. Para e olha um pouquinho. Adri, o 12, se eu colocar aqui, tem algum problema? Não. Agora o 2. 2 menos 3 dá menos 1. E 2 menos 4 dá menos 2. O seu terreno teria lados menos 2 e menos 1. Você teriam terrenos com lados negativos. Existe lado negativo? Professor, existe um lado negativo na minha vida. Não estou falando da sua vida pessoal. Eu estou falando de matemática. Adri, vamos lá. Se eu colocar o 2 aqui ou aqui, vai dar lado negativo? Pode ou não pode? Não pode. Então, por uma questão de condição de existência geométrica, eu vou eliminar o 2 e quem eu vou usar é o 12. E desse 12, nós vamos utilizar para encontrar o perímetro do nosso terreno. Lembrando, simbologia de perímetro 2P. Isso não é duas vezes o perímetro. Isso é o perímetro. E o perímetro de um quadrado ou de qualquer figura é somar os lados. Mas no caso particular do quadrado, é fazer o quê? Como os lados são todos iguais, 4 vezes o lado. Então 4 vezes o lado x, x é 12, 4 vezes 12 que dá 48. A questão dizia que o perímetro do terreno original era 48, bateu com a informação, por isso que esse item é correto, é um item verdadeiro. Pegou essa questão? Legal, né? Historinha, contextualizada, bem bonitinha e várias áreas para você calcular, equação do segundo grau também e um perímetro ainda no final. Bacana? Vamos lá então para a questão agora de número 2, uma questão aí que vai envolver o quê? A área de trapézio. Lembra que eu te falei lá no cálculo de área que o trapézio talvez é a figura um pouco mais emocionante de calcular. Adri, por que ela é mais emocionante de calcular? Porque ela tem mais informações a serem trabalhadas, mas você vai mandar muito bem, eu vou te ajudar nessa questão. Questão aí da Mackenzie, a área do trapézio da figura abaixo é, aquelas questões bem curtas e diretas. Tem historinha nenhuma não, é direto, né? Ó, tá dado o trapézio, resolve aí, te vira para resolver. Aí a primeira coisa que você vai ter que lembrar é o quê? Bom, eu quero calcular a área de um trapézio. Eu tenho que lembrar o quê? Como se calcula a área de um trapézio. Sempre é uma coisa importante, na geometria, talvez é a matéria que isso mais se torna evidente. Pense no que você quer lá no final e vai voltando para ver o que falta. Ué, para resolver isso aqui, preciso disso aqui. Isso aqui eu já tenho, falta isso. Para encontrar isso, precisa do outro. Aí preciso do outro. Então, quando eu encontrar isso aqui, eu encontro isso, que eu encontro isso, que eu encontro isso. Causa um efeito dominó, fica muito mais fácil. Senão, às vezes, você fica calculando muita coisa que não precisa, não que está errado, mas que não é necessário para aquela questão. Vamos lembrar da área de um trapézio, vai lá. A área de um trapézio é só pegar a base maior, somar com a base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2.
Vamos lá, no nosso trapézio, a base maior nós já temos? Sim, 25. A base menor vale 4 e a altura ainda não. Se tivesse, estaria fácil demais, né? Adri, só falta encontrar a altura. Se nós encontrarmos a altura, a gente mata a questão. Pegou? E aí uma dica muito boa para você na parte de trapézios. Adri, quando eu tenho um trapézio e eu quero encontrar a altura, olha o que você faz. Você pega a base menor e projeta na base maior. E isso formando 90 graus é automaticamente a minha altura. Pode ser um trapézio escaleno, um trapézio isósceles ou um trapézio retângulo. No isósceles e no retângulo, no trapézio isósceles e no trapézio retângulo, fica mais fácil de resolver. Nesse caso, um trapézio escaleno, os lados transversais, os lados não paralelos são diferentes. É a que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá então? Projetei, quero encontrar a altura. Mas o que eu formei aqui é um retângulo. Retângulo tem os lados opostos congruentes. Então se lá em cima é 4, aqui embaixo também é 4. Adri, quanto vale esse pedacinho aqui, ó? Porque eu tô vendo que tá formando triângulo, retângulo, tô com uma vontade de fazer o quê? Pitágoras, quem sabe no soca à toa, né? Seno, cosseno, tangente, pra daí resolver. Mas quanto vale esse pedacinho aqui, ó? Você sabe? Não, eu também não. Se eu não sei, eu vou chamar de quê? X. Então eu chamei de X. Beleza? Adri, se esse pedacinho é X, agora quem é esse pedaço aqui, ó? Cuidado, cuidado pra fazer besteira. É 25 menos X. Cuidado! Tudo é 25. Menos 4 sobra 21. Menos x sobra o quê? 21 menos x. Lembra? Quando você quer um pedaço, você pega o todo e vai tirando as partes. Ó, 25, tira o 4, sobra 21. Tira o x, sobra 21 menos x. Aí o que muito aluno vai fazer nessa hora? Fala assim, ó, Adri, vou resolver. Mete o braço aí, vamos nessa. Mete o braço no quê? Faz um Pitágoras aqui. Faz um Pitágoras aqui. Vamos lá. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Uma equação com duas variáveis. Vamos montar a outra. Triângulo retângulo. Hipotenusa 17 ao quadrado é igual ao cateto h ao quadrado mais o outro cateto 21 menos x ao quadrado. A outra equação com as mesmas duas variáveis. É só montar um sisteminha. Mas não é um sisteminha linear, porque as variáveis estão ao quadrado. Você vai ter que isolar em uma, jogar na outra, tem grande chance que dê uma equação do segundo grau, aí você resolve, encontra as raízes e vem pra cá pra encontrar a altura, e aí você mata a questão. Isso tem que ser uma coisa, ó, grava o que eu vou te falar agora. Isso é pra trigonometria, mas como a trigonometria, triângulo, retângulo, aparece muito na geometria, você tem que ser, ó, viciado num triângulo especial. Você tem que olhar pra um triângulo retângulo e dizer assim, ó, cara, eu tô desconfiado que é o 3, 4, 5. Você tem que ir lá e verificar. E se não for o 3, 4, 5, pode ser um derivado dele. Você não pode resistir a olhar para um triângulo retângulo com hipotenusa 10, que é um múltiplo de 5, e pelo menos não desconfiar que ele é um derivado do 3, 4, 5. Vamos testar? Vai lá. Vou supor que ele é um derivado do 3, 4, 5. Esse cara aqui vai ser quem? Adri, 3, 4, 5. Mas como é 10, é vezes 2. Então 3 vezes 2, 6. Eu vou supor que o x é 6. Troquei ali. Bom, aqui é o 4, mas é vezes 2, então a altura vai valer quanto? 8. Tudo bem? Lá vale 8. Mas aqui também é altura, então ali também é 8. E Adri, aqui é o mesmo x, que é 6. E 21 menos 6 vai dar quanto? 15. E aí tem aluno que ele troca tudo isso e fala assim, ó, que sorte, deu certo. É óbvio que deu certo. Que você trocou as informações e não verificou nada, né? Se você trocar e não verificar, é óbvio que vai dar, tá pronto. Verifica. Aqui é um triângulo retângulo de certeza, sim ou não? Claro, né? É o 3, 4, 5 vezes 2. Já sabemos que dá. Agora a pergunta é, isso aqui é um triângulo retângulo? Não tô falando desenho não, claro que é, tem 90 graus. Para! Eu tô falando o quê? Será que essas medidas, hipotenusa 17 ou suposta hipotenusa, cateto 15, cateto 8, formam um triângulo retângulo? Quem é que te garante isso? Teorema de Pitágoras. Faz um Pitágoras para ver se dá certo. Vamos fazer? Suposta hipotenusa ao quadrado. 17 ao quadrado é o quê? É igual, é maior, é menor em relação aos catetos ao quadrado. 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vamos verificar? 17 ao quadrado, 15 ao quadrado, 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289. 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64. E 225 mais 64 dá 289. E Adri, se deu, é igual, portanto, o Teorema de Pitágoras valeu. E o Teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo, portanto, aquele triângulo é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a altura realmente é 8. E aí basta colocar tudo ali e acabou. Claro que muito aluno olha e fala assim, Adri, se não tivesse dado certo o 6 e o 8, eu testaria 8 e 6.
Talvez a altura fosse 6. Podia ser. Testei 6 e 8, 8 e 6, não deu. Faz o quê? Pitágoras aqui. Pitágoras aqui, dariam aquelas duas equações com duas variáveis, isola em uma, joga na outra, faz um pouquinho mais de trabalho, descobre a altura e resolve igual. Teria muito mais trabalho na questão, mas daria para resolver. Vamos finalizar? Bora lá. Base maior 25, base menor 4, a altura que nós descobrimos 8, o 2 é da formulazinha, ok? Simplifica o 8 com o 2, fica 4. E 25 mais 4, 29. 29 vezes 4, 116 UA, unidades de área. Já que não tinha falado nada, né? Centímetros, metros, coloca UA, unidades de área. E 116 é o gabarito da letra B para essa questão. Pegou a questão? Legal, né? Questão muito boa, bem completa aí, utilizando até um pouco de trigonometria para resolver. Adri, vamos lá para a questão de número 3 nesse momento. Uma questão bem legal, bem interessante, que ela envolve uma coisa que pode aparecer na geometria espacial, na geometria plana, e aí se você for pela lógica, não é aquela lógica, a lógica matemática, o raciocínio lógico-matemático, que é uma matéria que é importante na matemática. É quando o aluno usa a lógica, você fala assim, resolvi a prova inteira por lógica. Mas é uma lógica ali, as lógicas nada a ver às vezes. Então não vai para uma lógica besta e cuidado que aqui acontece besteirinha, acontece bobeirinha, você não pode errar. Vou te mostrar agora e vou te mostrar ainda na geometria espacial também alguns exemplos parecidos com esse. Olha só, questão da Federal de Santa Catarina. Se a medida do lado do quadrado B é o triplo da medida do lado do quadrado A, está falando de dois quadrados, ok? Onde a medida de um é o triplo da medida do outro. Então a área do quadrado B é 12 vezes maior que a área do quadrado A. Bom, o lado do quadrado B é maior que o lado do quadrado A. Então é óbvio que a área do quadrado B é vezes maior que a área do quadrado A. Mas será que é 12 vezes maior? Quando triplica o lado, a área aumenta em quantas vezes? Aí tem um que olha pra você e fala assim, nada a ver, 12, né? Eu peguei a questão original, como a Federal de Santa Catarina colocou. Nada a ver 12, item falso, é um item de somatório, né? Verdadeiro ou falso, correto ou incorreto. Tudo bem, você pode saber dizer de cara que é o quê? Falso. Mas eu te pergunto agora, e quando o lado de um quadrado triplica? Quando o lado de um quadrado triplica, vezes 3, a área aumenta em quantas vezes? Calma, se você pensou em falar 3 também, acompanhe a resolução. Se você pensou em falar outra coisa que não é 3, mas está curioso se é verdadeiro ou falso, acompanhe a resolução até o fim. Vamos lá então? Vai lá, vamos começar as informações aí. O lado do quadrado B é o triplo do lado do quadrado A. Então eu tenho um quadrado A de lado quanto? X, né? Não sei quanto é que eu vou chamar assim. E eu tenho um quadrado B onde o lado é o triplo. Se o lado do quadrado A é X, o lado do quadrado B é 3x, mandou muito bem. Agora vamos comparar as áreas, tá? Adri, a área do quadrado B é 12 vezes a área do quadrado A. Vamos ver. Quanto é a área do quadrado A? A área de um quadrado é lado ao quadrado. Então a área do quadrado A é x ao quadrado, que é x ao quadrado. A área do quadrado B é o lado dele ao quadrado, portanto 3x ao quadrado. E aí me responde uma coisa, esse quadrado, esse expoente 2, é do 3, do x ou dos 2? Dos 2. 3 ao quadrado, 9 e x ao quadrado, portanto 9x ao quadrado. Está diretamente ligado ao que? A semelhança. Adri, medida de comprimento de x para 3x, k igual a 3. Mas se o k, que é a constante de proporção, é 3, para a área é k ao quadrado, portanto 3 ao quadrado, 9, é assim que também você poderia resolver a questão. Mas na dúvida, na geometria plana, na geometria espacial, na dúvida, calcula. Falou lá de um volume de um cilindro, calcula o volume e compara o quanto aumentou ou diminuiu de um para o outro, beleza? Falava que era 12 vezes, nada a ver, aumentou em 9 vezes a área do quadrado B em relação à área do quadrado A, não falava isso, né? Falava 12, portanto esse item é um item o quê? Incorreto. Pegou a questão? Legal? Vamos lá então agora para a continuidade da nossa aula de áreas, a área do hexágono regular. E olha só, você deve estar imaginando, né? Ô Adri, na aula de triângulo você falou de um polígono regular que é o triângulo equilátero e tem uma fórmula de área exclusiva para ele, né? Melhor do que talvez base vezes altura sobre 2, apesar que vem dessa fórmulazinha aí. Bom, na aula de hoje eu te mostrei o quê? Quadrado, né? Adri, quadrado tem uma fórmula exclusiva para ele. Mas será que para o hexágono regular, entendendo que o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular são os polígonos regulares que mais caem nas provas de vestibular, tem uma formulazinha para ele? Também tem! E aí você vai ter que lembrar da área de triângulo equilátero
para desenvolver ele. E de uma outra aula, que é a aula das relações métricas nos polígonos regulares, para lembrar de uma coisa importante. Vamos lá então? Se for um hexágono regular, hexágono 6 lados, hexágono regular, são 6 lados iguais, 6 ângulos iguais, todos iguais a 120 graus e assim por diante. A aula de polígonos tem mais profundidade nisso. Mas de um hexágono regular, se eu traçar as diagonais que passam bem pelo centro, que centro é esse? É o centro da circunferência inscrita, que é o mesmo da circunferência circunscrita, que todos os polígonos regulares têm essas duas circunferências. Bom, se eu traçar as diagonais que passam bem pelo centro, eu vou fazer o quê? Eu vou formar 6 triângulos equiláteros. E se são 6 triângulos equiláteros, a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E Adri, um um triângulo equilátero, qual é a área dele? Lembra? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A detalhe importante, tá? Adri, coloquei ali. Mas esse L é o lado do triângulo. Mas o lado do triângulo é o lado do hexágono. Então tudo que eu trabalhar para o lado do triângulo é o lado do hexágono também. Tudo bem? Então, Adri, é um hexágono de lado L, é um triângulo equilátero de lado L. São 6 triângulos equiláteros. A área de um hexágono regular é 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que essa formulazinha é a área de um triângulo equilátero. Legal? Adri, cai nos vestibulares, área de hexágono regular? Claro que cai. Você vai aqui usar a formulazinha. Mas tem uma outra que as provas gostam de cobrar às vezes, que é sabe o quê? É não traçar as diagonais que passam pelo centro. É traçar uma das diagonais que não passa pelo centro e cobrar a área de uma das duas figuras que foi formada. E Adri, pode cobrar de uma, da outra ou até das duas. Tá, não entendi isso aí. Me dá um exemplo, vou te mostrar. Olha só, digamos que você vem aqui e trace uma das diagonais que não passa pelo centro. Aí eu quero tirar uma conclusão com você primeiro. Vem junto comigo. Adri, vamos ver. Tinha um triângulo equilátero aqui. Quando eu tracei isso aqui, nós dividimos o triângulo equilátero ao meio. Então aqui está uma metade dele, aqui está a outra metade. Aqui é a mesma coisa, né? Um triângulo equilátero que está aqui, nós dividimos ele ao meio, um está aqui, o outro está aqui. Então essa partezinha em verde que eu vou destacar agora, ela era duas metades de um triângulo equilátero. E duas metades quando se juntam, duas metades quando se juntam, vai dar um triângulo completo. Faz sentido? Adri, aqui estava uma metadinha, aqui está a outra metade. Quando eu juntar as duas metades, até faz o símbolozinho do coração, né? Quando eu juntar as duas metades, eu vou encontrar o quê? Um triângulo. Não estou dizendo que isso aqui é um triângulo equilátero, é óbvio que isso aqui não é um triângulo equilátero, mas tem uma área equivalente à de um triângulo equilátero. Bom, a área em verde, ela equivale a uma das 6 áreas. Lembra que o hexágono completo é formado por 6 triângulos equiláteros. Essa parte em verde é uma das 6. E se porventura a prova cobrar de você, traçando uma das diagonais que não passa pelo centro de um hexágono regular, não se cobrar o triângulo, mas sim cobrar esse pentágono que sobrou ali. Adri, qual é a área daquele pentágono? Muita gente talvez vai fazer o quê? Dividir aqui ao meio, fazer 2 trapézios. Funciona. Traçar outra diagonal formando um retângulo e mais um triângulo desse, mas você já agora sabe o quê? Que se um hexágono regular é formado ele completo por 6 triângulos equiláteros e essa pontinha, esse triângulo é 1, então aquele pentágono são os outros 5, muito bem. Então, Adri, a área que está em rosa ali são 5L quadrado raiz de 3 sobre 4. 5 vezes um triângulo equilátero. E aí a prova pode começar a mudar. Ao invés de traçar apenas uma diagonal que não passa pelo centro, pode colocar o quê? Uma outra diagonal. E aí pode perguntar a área dos 2 triângulos em verde ou do quadrilátero. Vem comigo. Um triângulo desse é o quê? É um dos 6 triângulos equiláteros do hexágono completo. Então aqui tem um, aqui tem outro. Logo eu tenho o quê? 2 triângulos equiláteros ali. Beleza? E Adri, então o quadrilátero, se tudo são 6 triângulos equiláteros e eu tiro 2, sobram quantos para o quadrilátero? 4, isso aí. Olha só, 4 triângulos equiláteros. Claro, né? Eu não vou simplificar aqui o 4 com 4 para você lembrar de onde é que veio. Assim como o hexágono regular original, você pode simplificar o 6 com o 4, 3 e 2. Mas eu deixo assim para que você lembre da onde veio essa formulazinha. E aí o vestibular, a prova, enfim, pode ainda fazer o quê? Traçar a terceira diagonal que não passa pelo centro, formando 3 triângulos e mais um triângulo ali no meio. É um triângulo equilátero esse aqui do meio?
Só que, Adri, eu teria que descobrir quanto que vale isso daqui. Eu já sei que o hexágono completo é formado por 6. Os 3 triângulos em verdes, cada um deles é 1. Então, somados, são 3. Então, a área em verde são 3 triângulos equiláteros. Se tudo são 6 e os verdes são 3, o que sobra para o triângulo rosa são os outros 3. Por isso, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pegou que legal? Então o vestibular, a prova, enfim, qualquer prova que você for fazer, ela pode cobrar um hexágono regular completo, mas ela pode cobrar o quê? Traçando diagonais que não passam pelo centro. Ou os triângulos das pontas, ou a figura que sobra no meio. Pegou, né? Bem legal essa parte aqui. Legal, Adri, bacana. Mas a pergunta é, você mostrou a área de triângulo equilátero, você mostrou a área do quadrado, que é um polígono regular, triângulo equilátero também, você mostrou a área do hexágono regular, que são os 3 que mais caem. Mas se porventura cair um pentágono regular, se cair um octógono regular, se cair um dodecágono regular, tem alguns aí que eu nem sei o que é, mas cair um outro polígono regular, se cair uma pergunta da área desse polígono, tem uma formulazinha padrão para todos eles? Primeiro que você pode dividir em figuras, tá ok? Fazer uma área achurada, dividindo em figuras para fazer a soma dessas áreas. Mas tem uma fórmula padrão? Sim. Se você pega o quê? Um polígono regular. Usei como exemplo um pentágono. Poderia ser um octógono, decágono, dodecágono, icoságono, todos regulares. Lembrando que um polígono regular tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E todo polígono regular tem circunferência inscrita e circunferência circunscrita. A circunferência inscrita é aquela que toca, é aquela que tangencia todos os lados e ela tem um raio. E Adri, esse raio, ele recebe o nome, a letrinha A de apótema. Então entenda uma coisa, quem é apótema é um sinônimo de raio inscrito para polígonos regulares. Nos polígonos regulares, onde todos eles tem a circunferência inscrita, este raio, que é o raio inscrito, eu posso também chamar de apótema, e é isso que vai dar origem à fórmula da área. Adri, qual é a área para outros polígonos regulares? E não que você não possa usar no triângulo equilátero, no quadrado e no hexágono regular, mas não vale a pena, para outros vale a pena. Essa daqui, ó, o nosso lindo amado SPA. Adri, SPA é um macetinho para decorar. Esse S é um S de área. Essa é uma outra simbologia para área além do A maiúsculo. É um S de superfície. P você já sabe quem é. P é o semiperímetro. Soma os lados, divide por 2. E A é a apótema, que é um sinônimo de raio inscrito para polígonos regulares. Se você prefere trocar o S por A, fica APA, né? Não é mais o SPA, agora é APA, tá? A área é o semiperímetro vezes a apótema. Vamos ver um exemplo então? Olha só um exemplo legal, só para você ver como é que pode cair eventualmente. Questão aqui do MTM, bora lá. Qual a área de um pentágono regular de lado 6 e raio circunscrito 5? Lado 6 centímetros, raio circunscrito 5 centímetros. Você pode estar olhando e pensando, ih, Adri, você errou aí a conta, né? Você errou o slide. Era o raio inscrito, é o raio da bolinha de dentro que a gente quer, a apótema. Não, não. E se porventura te cobrar a área de um polígono regular não tão comum, aonde você tem o raio circunscrito para trabalhar. Ai, Adri, agora ferrou, não dá para fazer? Claro que dá. Vamos lembrar de algumas propriedades e eu já vou te mostrar como é que vai funcionar. É um pentágono regular, figura com 5 lados, Adri, os lados medem todos 6. Polígono regular tem todos os lados iguais. O que foi me dado foi o raio o quê? Circunscrito. É o raio da circunferência que vai por fora do pentágono. É aquela que passa em todos os vértices. Então, do centro do meu pentágono, lembrando, o centro para quem vai dentro e para quem vai fora é o mesmo, eu vou ligar até o vértice e isso é o raio circunscrito que vale 5. Adri, mas a gente quer o raio inscrito, que é justamente aquele que eu vou usar na formulazinha, a apótema. Só que olha só, a apótema está aqui. O raio circunscrito que foi me dado está aqui. Você já estava vendo que formou o que? Um triângulo retângulo? Porque lembra que aqui dentro vai ter uma bolinha e todo o raio com a tangente forma o quê? 90 graus. E detalhe, se eu traçar o 5 aqui, aqui também é raio circunscrito que vale 5. Portanto, isso aqui é um triângulo o quê? Isósceles. E num triângulo isósceles, esta altura, em particular essa altura, coincide com a mediana, que divide o lado bem ao meio. Então o lado completo que vale 6, a metadinha vale quanto? 3. Eu tenho um triângulo retângulo, basta fazer Pitágoras, encontrar a apótema, jogar na formulazinha e mandar ver. Então se te mandar calcular a área de um polígono regular, seja ele qual for, te dando o raio circunscrito, se você tiver ao lado, ou a metade do lado pelo menos,
Dá para fazer. Tem uma continha, uma trigonometria antes, mas joga no SPA e matou a questão. E aí ficou bonito de fazer, né? Cateto 3, hipotenusa 5, o outro cateto vale 4. Nosso lindo e amado triângulo pitagórico 3, 4, 5. Bom, semiperímetro, Adri, somar os lados e dividir por 2. São 5 lados iguais. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Semiperímetro 15, a apótema que nós descobrimos da trigonometria 4, e 15 vezes 4, 60 centímetros quadrados, que é justamente a área que foi perguntada dessa questão. Pegou a questão? Legal, né? E agora eu quero te mostrar o quê? A última parte, que é a área das figuras circulares. Figuras plural, por quê? Porque, Adri, vão ter mais figuras, todas ainda a composição base do círculo, mas dentro dele e com ele eu posso formar algumas outras figuras e eu vou te mostrar todas agora como calcular a área. Mas claro, a gente começa pela figura base, que é o quê? Aquela linda e amada, que é o nosso lindo e amado o quê? Círculo, né? Adri, como é que se calcula a área do círculo? Pô, o círculo ele só tem um parâmetro de cálculo, e esse parâmetro de cálculo é o seu o quê? É o seu raio. Adri, então, dado o raio de um círculo, ou encontrado o raio de um círculo, já é possível calcular a área dele. Mas aí muito aluno às vezes fala assim, ó, Adri, eu confundo. Será que a área do círculo é πr ao quadrado ou 2πr? Pensa bem, é uma área. A área é uma medida de grau 2 e só vai ser usado um parâmetro de cálculo, só vai ser usado uma variável. Então essa única variável tem que estar no grau o quê? 2. Então por isso que a área de um círculo é πr ao quadrado. Pegou na boa? Deu uma lembradinha aí? Legal. Mas pode ser que o vestibular, a prova, não cobre de você o círculo completo. Pode ser que ele cobre de você apenas uma parte do círculo, que é essa parte em verde que eu estou destacando. Primeiro, qual é o nome técnico, o nome matemático dessa figura? É a área de um setor circular. Só escrevi ali a área de um setor. Adri, como é que calcula a área de um setor circular? Olhe bem para o setor. Olhe para a figura em verde que você está vendo agora. E você vê ali um triângulo. Claro, é um triângulo. Meu Deus, eu vou embora dessa aula, não entendi mais nada. Fica aí, continua comigo, vai. É um triângulo, sim ou não? Claro que é. É um triângulo de base circular. Se o setor circular é um triângulo de base circular, é um triângulo. E para calcular a área de um triângulo é só pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Adri, a altura vai ser o quê? O raio, né? A base é o comprimento do arco de circunferência. Comprimento de arco de circunferência que tradicionalmente nós chamamos de L. Você lembra como é que calcula o L? Adri, o comprimento do arco ele pode ser maior ou menor dependendo da abertura angular. Então o ângulo de abertura do setor ou do arco é sempre importante. E para calcular o comprimento do arco é o ângulo alfa vezes o raio, este ângulo sempre medido em radianos. Então se você tiver em graus, você converte para radianos e coloca ali. Mas uma outra maneira de calcular o comprimento do arco seria fazer o quê? Adri, se esse ângulo aqui for um ângulo bom de trabalhar, o que é um ângulo bom de trabalhar? Ele é parte do ângulo completo que é 360 graus. Então se ele for um divisor de 360 graus, você pode fazer uma regrinha de 3 com o comprimento completo de uma circunferência. Adri, não entendi. Por exemplo, esse ângulo, digamos que ele é 90 graus, tudo bem? Se ele é 90 graus é 360 graus dividido por 4. Então o comprimento do arco é 1/4 do comprimento da circunferência. E o comprimento de uma circunferência é calculado por 2πr. Você faz 2πr, divide por 4. Vou pegar outro exemplo. Se fosse 60 graus, vai lá. Se fosse 60 graus é 360 dividido por 6. É 1/6. Calcula o comprimento da circunferência e divide por 6. Se você não quiser usar essa formulazinha pronta, até porque às vezes é dado em graus, vai ter que converter para radianos, dá um pouquinho mais de trabalho, e aqui já está convertido para radianos. Basta fazer a divisão. Claro, se for um ângulo bom, mas o 360, o número 360, tem muitos divisores. Então, normalmente o ângulo que é dado aqui é bom de trabalhar. Bom, temos o comprimento do arco, temos a altura, que é o nosso raio, então base vezes a altura, dividido por 2, a área do setor, já que é a área de um triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. Mas assim como você pode calcular o comprimento do arco usando regra de 3, quando o ângulo é bom, você pode usar a regra de 3 para calcular a área do setor também. Já imaginou? Qual é a área do setor? Aí é um ângulo de
45 graus. 45 graus é o 360 graus dividido por 8. Então eu vou calcular o quê? A área do círculo com o raio que eu tenho e vou dividir por 8. Por regra de 3, eu fiz uma regra de 3 no fundo, eu fiz o quê? Encontrei a área do setor. Pegou a ideia? Então funciona o quê? A formulazinha, mas também funciona a regra de 3. Legal? Se não quiser o setor, uma parte do setor, não é a fatia de pizza completa, é só a borda da fatia de pizza. Adri, primeiro, aquela figurinha em rosa que está destacado ali, qual é o nome dela? É a área do segmento circular, a área do segmento. Como é que se calcula a área do segmento? Como se calcula? É a maneira como se calcula várias áreas achuradas, áreas destacadas. Uma das maneiras de você calcular uma área destacada dentro de uma figura é calcular uma área maior e subtrair uma área menor. Então a área do segmento circular é a área em verde, que é a área do setor, ok? A área do setor todo, menos eu vou ter que subtrair a área desse triângulo que está ali, ó. Tá vendo o triângulo? Legal. Então você faz menos a área do triângulo. Aí para calcular a área desse triângulo, tem ângulo, raio, raio. Pode ser o A vezes B vezes seno de C sobre 2. Quem sabe é um ângulo de 60 graus, é um triângulo equilátero. E aí você vai encontrar uma das fórmulas de área e triângulo para resolver isso aqui para você. Pegou na boa? Legal? Vamos então à última área das figuras circulares que vai estar diretamente envolvida com a área do círculo. E se eu pegar um círculo e colocar um círculo por fora dele, concêntrico a ele, concêntrico é porque tem o mesmo centro. Se eu pegar dois círculos concêntricos, ou seja, mesmo centro, qual é a área entre eles? Então imagine o maior vazado do menor. Imagine o grandão e tira tudo pequenininho de dentro. Só fica essa parte em amarelo. Essa parte em amarelo é chamada o quê? Coroa circular. Qual é a área da coroa circular? Adri, parecido com a área do segmento, eu posso fazer uma área maior e tirar uma área menor. Sim ou não? Sim. E Adri, a área maior vai exigir o quê? O raio do círculo maior, que eu vou chamar de Rzão. A área do círculo maior, πRzão ao quadrado. A área dos círculos que eu vou usar um R maiúsculo. Então, πRzão quadrado. A área do círculo menor é πRzinho quadrado. E aí, quando eu subtraio as duas, a maior menos a menor, eu encontro a área da coroa circular. Pegou? Legal? Olha o resumão aqui, tá? Em um slide, em uma tela, todas as fórmulas de áreas de figuras circulares mostradas aqui para você. Pegou legal então? Vamos lá então para a questão de número 5 para treinar um pouquinho as áreas das figuras circulares. Vamos lá, questão de quem? Questão do Enem. Enem cobra geometria plana? Sim, é um conteúdo que se cobra bastante lá na prova do Enem. Mas o Enem está muito focado em quê? Área. A área é o que mais cai na prova do Enem e a área de figuras circulares cai aí com uma frequência bem legal. Olha essa questão, que top. Essa questão ela é top demais, muito legal. Eu sou apaixonado por esse modelo de questão. Não necessariamente a do Enem, mas esse modelo de questão me enche os olhos. Eu fico emocionado quando vejo uma questão como essa. Eu sei que você está pensando, é emocionado, meu Deus, você emociona com uma questão. Você vai ser um médico, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser sei lá eu o quê, e você vai se emocionar com coisas na sua profissão. Eu me emociono quando eu vejo uma questão bonita, inteligente, e ela é cobrada para testar a sua inteligência. Mas eu vou te mostrar agora como é que faz. Beleza. Discussões à parte de emoção ou não, vamos para a questão. Bora. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro. E em seu entorno, ó, chafariz aqui no meio, e em seu entorno, ok? Em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. Eu até poderia destacar isso aqui, mas eu estou vendo, né, que o círculo do chafariz e que define o passeio, eles são concêntricos. Eles têm o mesmo centro. Legal. Aí vamos continuar com as nossas informações. Olha só, mudou um pouquinho o desenho. O Enem deu dois desenhos, tá? Um desenho mais bonitinho do chafariz e agora um desenho um pouco mais técnico, um pouco mais matemático. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Então vai ter piso aqui, ladrilhos, para colocar no passeio. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, então não tinha como ir lá, ia se molhar e tudo mais, o engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz. Olha, esticou uma trena tangente ao chafariz. Esticou lá do outro lado, alguém segurou para ele e ele colocou o quê? Encostadinho no chafariz.
Pegou a ideia? Beleza. Medindo a distância entre os dois pontos A e B conforme a figura. Então a distância entre A e B, que é 16 metros, ele conseguiu medir, legal? Com isso obteve a medida do segmento de reta AB igual a 16 metros, legal. Tá, Adri, beleza, então ele não tinha como medir o quê? Os raios, para fazer o quê? Ver quanto de ladrilho que vai aqui. Mas ele conseguiu essa medida aqui, só essa. Tá, Adri, o que o Enem vai perguntar? O óbvio, né? Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. Caraca, que engenheiro é esse? Só com essa medida, sem os raios ali. Ah, para, Adri, será que dá para calcular? Dá para calcular, eu vou te mostrar como. A medida encontrada pelo engenheiro foi qual é a área do passeio que vai ter ali. Vamos lá então, para resolver a questão, primeiramente eu vou melhorar um pouquinho o desenho, tá? O desenho do Enem às vezes não é tão bom assim, então vou dar uma melhorada no desenho e colocar o nosso desenho com as mesmas informações. O chafariz, o passeio tá em amarelo, você viu que o meu passeio é bem destacado, mas só para lembrar das cores de antes, né? Tá em amarelo ali e a distância de A até B, que é um segmento tangente ao círculo que está dentro, ok? Ela vale quanto? 16. Com essas informações, vamos calcular o quê? A área do passeio. Adri, primeira coisa, para calcular do passeio, isso é a área de uma o quê? Coroa circular, né? Tá evidente ali. A área de uma coroa circular é o quê? πr² menos πr², ou seja, a área do circulão menos a área do circulinho. Imagina isso aqui vazado, isso aqui está tirado daqui. Mas para calcular a área do circulão e a área do circulinho, eu preciso do raião e do rainho. As circunferências são o quê? Os círculos, melhor dizendo, eles são concêntricos. E desse mesmo centro parte o raião. Você vê que eu não marquei o raião em qualquer lugar. Eu poderia marcar o raião em qualquer outro lugar, mas eu já marquei ou no A ou no B, porque ali eu posso ter alguma informação importante. Assim como agora eu vou ter o rainho, e eu posso marcar o rainho em qualquer lugar, mas eu posso marcar o raio justamente no ponto de tangência. Que além de eu marcar o raio, eu sei que o raio com a tangente forma o quê? 90 graus. E se formou 90 graus, eu fechar ali embaixo, ó, já formei um triângulo retângulo. E olha só, aqui vai gerar um triângulo isósceles. E nesse caso a altura, ela coincide com a mediana. Então dividiu ao meio o 16. Se dividiu o 16 ao meio, aquele pedacinho ali vale quanto? 8. Eu sei que você deve estar olhando e pensando assim, né? Tá, grande coisa. Tem um triângulo, um retângulo ali. Dá para fazer um Pitágoras. Mas mesmo assim eu não vou encontrar o raião e o rainho para jogar aqui e encontrar a área. Lembra que eu te falei antes na aula? Às vezes na geometria vai ser perguntado a você, ou no meio da continha você vai precisar de duas coisas. Mas às vezes não tem como encontrar as duas separadas. Só tem como encontrar uma relação entre elas. Então se não tem outro jeito, vamos fazer o Pitágoras para ver o que vai dar. Beleza, Pitágoras, hipotenusa, que é o raião ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é igual a raião ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí, Adri, grande coisa, se eu isolar um em função do outro, vai ficar uma área em função de rainho. Mas as alternativas do Enem eram um número, só tinha o π lá, que é um número também, não tinha letra envolvendo. Como é que eu faço agora? Olhe bem para a área da coroa circular. πr² menos πr². Tem o π aqui, tem o π aqui. E se tem o π nos dois, eu posso colocar em evidência. Se eu colocar o π em evidência, ele vai fazer uma distributiva para voltar a ser o que era antes, tá certinho. Então π multiplica raião quadrado menos rainho quadrado. Grande coisa. Precisa ainda do raião e do rainho? Não, não necessariamente. Se eu tiver o raião e o rainho, eu consigo matar a questão. Mas talvez eu não consiga encontrar os dois separados. Talvez o que eu consigo é a diferença dos seus quadrados. É uma relação entre eles. Se eu conseguisse encontrar a diferença deles ao quadrado, a cor já foi colocada proposital para você enxergar. Adri, raião quadrado. Se eu subtrair rainho ao quadrado dos dois lados, fica raião quadrado menos rainho ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado, que vale nesse caso 64. Então olha só, você não encontrou o raião e o rainho, mas encontrou aquilo que era necessário, que envolvia eles. Então, Adri, raião quadrado menos rainho quadrado é 64, troca por 64, e π vezes 64 é 64π metros quadrados, a área do passeio. Que questão legal, né? Fala a verdade, é uma questão emocionante, ela é bonita. Você tem que calcular um negócio com raião e rainho e você não tem raião e rainho. Você encontra uma relação entre eles.
Cara, que legal. 64 pi metros quadrados, que nesse caso corresponde ao gabarito da letra D dessa questão do Enem. Muito obrigado por você ter ficado até aqui vendo essa aula. Lembrando, geometria plana, o conteúdo que mais cai é área, e você viu várias áreas aqui, de quadriláteros, figuras regulares, circulares. Então eu espero que tenha te ajudado muito essa aula. Grande abraço, até a próxima.